A gente sabe que existe um medo na hora de se contratar um projeto, porque afinal ele é um produto que está no campo das ideias, não é um produto físico. Então, por isso que a gente elencou aqui algumas dicas para você levar em consideração e ter mais segurança na hora de reformar ou construir. Eu acho que a dica fundamental, principal, é entender o produto que você está comprando. Porque, como eu falei, está no campo das ideias. Não é como comprar uma geladeira e na loja A vai ser igual na loja B. É o processo, né? O processo é diferente, a criação é diferente. Então, conhecer esse profissional é muito, muito importante para que as suas expectativas sejam atendidas. Você não vai poder contratar um profissional que você vai ter dificuldade em conseguir conciliar as ideias com um profissional que não tem o seu estilo, por exemplo. Se você gosta de um projeto mais contemporâneo, você vai procurar por um profissional que trabalhe com esse estilo, assim vocês vão estar em mais sintonia. No nosso processo, por exemplo, o cliente, antes de comprar com a gente, né, antes de assinar o contrato, ele já chega aqui tendo uma prévia do que vai ser. Então, a gente entrega um pouquinho mais antes de ele fechar o contrato com a gente, porque para a gente também é interessante que a gente saiba que entendeu, que captou o que aquele cliente deseja dali para frente, porque é com base nessas ideias que a gente vai formatar todo o processo inicial. E aí, com o projeto contratado, é muito importante que o cliente ele se sinta à vontade e a gente construa uma relação de muita sinceridade e abertura também, né? Para que então ele possa contar pra gente quais são as reais necessidades, os desejos, os gostos que ele tem. E a partir disso, né, dessas informações e desses dados, que o projeto vai se moldando. Então, é muito importante a gente ter esses objetivos bem alinhados, porque é a partir de tudo isso que ele passou pra gente que a gente vai construir a ideia dali pra frente. E aí não adianta se enganar, dentro dessas necessidades tem que falar tudo mais íntimo, inclusive qual o budget, né? Qual é o orçamento que ele tem para investir nesse projeto. Muitas vezes as pessoas não fazem muita noção do quanto querem investir e isso é um problema que vai se refletir lá na frente, porque às vezes existe a criação da ideia em cima de algo que não é palpável para o cliente e acaba descaracterizando o projeto lá na frente. Então toda essa sinceridade do que o cliente pretende gastar e do que ele gosta, e principalmente do que ele não gosta, tem que ser tratado muito cedo. Então, vencido esse primeiro momento de contratação e conexão do profissional com o cliente, vice-versa, é importante que ele saiba quais são as etapas, né, qual caminho que ele vai percorrer dentro do escritório, como que esse processo vai funcionar. E aqui pra gente, a gente divide em três macro etapas, que é o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo. Então, falando primeiro do estudo preliminar, é ali que a gente vai tomar todas as decisões funcionais, de viabilidade técnica e financeira também, levando em consideração que o cliente compartilha com a gente, né, qual que é esse investimento que ele está pretendendo para essa obra, para essa reforma, enfim. E também algumas referências estéticas, né? Então aqui toda a parte funcional fica muito bem amarrada para a gente poder dar sequência no processo de projeto. Aqui para a gente no escritório, a gente vê a etapa do estudo preliminar como a fase de mais entrega, mais imersão para o cliente, onde a gente sente muito essa necessidade de que ele esteja junto, acompanhando, porque é nessa etapa que vai estar ancorada a construção final, né? O resultado final está ancorado no estudo preliminar, ou seja, toda a informação que o cliente passa agora é onde está embasado o projeto, e aí a partir dele vão se seguir as outras etapas. Porque se chegar lá na etapa do estudo do anteprojeto e o cliente mudar de ideia, já é outro projeto, é outra concepção. Então a gente tem que entender isso. O projeto não vai caminhar se o cliente não tiver essa entrega, e eu vejo que é um dos pontos onde o cliente mais negligencia a parte dele. Quando a gente pede, geralmente, para ele passar informações, referências estéticas para a gente, informações técnicas, e ele não faz esse papel, eu vejo que esse cliente sofre muito mais para que ele tenha o desejo dele atendido, porque afinal as informações não foram passadas. Então a gente trabalha em cima dessas ideias para gerar alguns resultados para ele, né? E aí, né, no estudo preliminar, a gente tem concepções estéticas e técnicas trabalhando junto.
E essas concepções estéticas são as informações que ele passa para a gente e a gente capta de uma forma mais contemporânea, que é o nosso estilo, né? E trazendo essas referências para dentro do espaço dele. Então a gente tem esse casamento, essa harmonia entre a técnica, que é onde a gente coloca na planta baixa, um estudo de layout, por exemplo, no caso de um projeto de interiores como esse, e aí a gente consegue mostrar para ele em imagens, né, referenciais do que a gente está pensando, planejando para aquele espaço. Nesse contexto, o anteprojeto ele é uma evolução do estudo preliminar. Então, a gente apresenta ele resgatando a planta para o cliente relembrar, né, como que vai se dar essa organização espacial. E aqui a gente já tem algumas indicações de materiais e produtos para ele entender, né, o que a gente está especificando. A gente também coloca as medidas, né, para ele compreender as dimensões do espaço. E depois, então, a gente vem com a parte das imagens para, então, ter esse entendimento tridimensional do espaço dele. E com a imagem aprovada, é a partir dela, né, que a gente vai fazer o projeto executivo, que é todo esse detalhamento que a gente vai contar em plantas, em projetos, em desenhos técnicos para aquele construtor o que vai ser feito nesse espaço. Então, é um casamento bem importante que o projeto executivo ele caia nas mãos da pessoa certa. Você vai contratar um profissional de arquitetura com excelência para fazer o seu projeto, não é justo que ele seja feito por alguém que não tem conhecimento técnico para isso. Então, o casamento de projeto com a execução é sempre muito importante, porque afinal o que você quer não é o desenho, é aquele espaço, é aquela cozinha edificada, aquela cozinha terminada. E esses profissionais, geralmente profissionais homologados ao escritório que está fazendo seu projeto, eles são os profissionais mais indicados, porque eles já têm o conhecimento técnico, eles já têm a excelência na execução do serviço, e isso é muito importante. Outra coisa muito comum que acontece é a descaracterização do projeto na hora da execução. Então não tem como você querer que o resultado final seja esse se você acabar mudando os materiais. Essa fidelidade ao projeto é o que vai garantir que tudo que você sonhou lá no começo com aquele profissional seja executado dessa forma. Então, se você gostou desse vídeo ou sabe de alguém que pode gostar, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixe sua curtida para a gente saber que você gostou desse conteúdo. Acompanhe também as nossas redes sociais e até o próximo vídeo.